Aí, ou. Eu? Você mesmo. Ah, o que que foi? Tá fazendo o quê? É, eu tô descansando. O quê? Descansando? Você acha que você pode simplesmente sair assim do nada? Não, eu, eu acabei de fazer um vídeo muito trabalhoso. Eu mereço um descanso. Amigo, já passou um mês. Pera, o quê? Já passou um É, mês? um mês. Um mês? Nossa. Ah, agosto passou meio rápido. Tem razão, passou bem rápido mesmo. Engraçado. Tá, eu só vou descansar mais um pouquinho e já já eu faço o que eu tenho que fazer e tal. O quê? Descansar mais um pouquinho? Se a gente parar mais um pouco, a gente vai cair no esquecimento. A galera vai começar a perder a gente. Tá. Tudo bem. Eu entendi. Eu vou começar esse vídeo. Tô ficando melhor nesses trecos de teletransporte. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Homem-Aranha e eu espero que você esteja muito bem. E eu dei uma sumida nesse tempo, porque eu tava descansando. Eu tava dando uma descansada por causa do meu último grande vídeo que eu fiz, que a partir de agora eu considero um dos vídeos mais importantes do canal. O porquê eu gosto do Homem-Aranha. E a sua essência, é claro. Que foi um vídeo que eu botei muito de mim nele, eu me empenhei em fazer esse vídeo, eu coloquei minha alma e meu coração nele. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja, porque tá muito bom, tá? Eu vou estar colocando no lugar aqui, tá? Não sei se tem card ainda, de qualquer forma vai estar na descrição, nos comentários, vai ter algum lugar. Eu vou dar um jeito de colocar pra você ver, tá? Então, você vê esse vídeo com calma, assiste e vê esse aqui depois, ok? Ok. Então, hoje é dia de Aranha Comenta. E... E também é dia de pegar os pecadores. Tá. Pra você que não conhece ainda, essa aqui é a morte de Jane the Wolf. É uma das histórias que o pessoal mais... Como eu posso dizer? Coloque nossas listas top 10 e tal, e considera uma das preferidas. Mas, afinal, quem diabos é Jane the Wolf, né? E bom, a Jane the Wolf era uma capitã de polícia que ela acabou virando amiga do Homem-Aranha, e juntos eles resolveram alguns casos, e é isso, basicamente. Então, eu vou ter como trabalho hoje fazer o meu trabalho de sempre. Ficou meio redundante essa frase, né? Então, vamos fazer o de sempre no Aranha Comenta. Pegar a história e traduzir pra você bem mastigadinho, do jeito que vocês adoram. Então, eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? E boa história! A história começa com a Jane the Wolf falando sobre a sua vida, de como seu pai se separou da sua mãe e da sua relação com seu padrasto, e de como ele incentivou ela a se tornar uma policial como ele, e até em certo momento da sua vida, se tornar uma capitã da polícia. Porém, nós vemos que em um prédio, a polícia havia sido chamada por reclamações de um fedor podre muito forte vindo de uns apartamentos, e ao entrar no tal apartamento, eles descobrem que o motivo do cheiro podre era do cadáver da capitã de polícia de Nova York, Jane the Wolf. Em outro momento, nós vemos o Peter Parker tirando algumas fotos para arranjar alguma grana, até que ele encontra com o Sr. Popsky, que é um cara que mora na pensão da Tia May. Eles trocam algumas palavras e acabam se despedindo. Mas o Sr. Popsky acaba sendo surrado e roubado, então o Peter vai atrás dos caras.
Ele luta com eles, os derrota sem menor dificuldades e entrega para a polícia. E eles perguntam se o Aranha tá sabendo da Jean DeWolf. E ele pensa que é algum tipo de piada, mas os policiais acabam explicando que na verdade ela foi assassinada e que não sabem ainda quem foi o responsável. Então naquela noite, o Aranha começa a ir atrás de quem estava encarregado no caso da morte da Jean DeWolf, onde ele acaba indo atrás do detetive Stan Carter, onde ele diz que o que aconteceu foi que atiraram a curta distância na Jean com uma espingarda de cano duplo, arrancando grande parte do tronco e também perceberam que o distintivo dela havia sumido. Por enquanto, qualquer um poderia ser um suspeito, incluindo o próprio Aranha e o Carter, onde ele diz que ele não tá se preocupando com os suspeitos óbvios, mas sim com os caras que não faria sentido terem cometido esse crime. O Aranha pergunta o porquê dele ter recebido esse caso, e o Carter fala que tá todo mundo trabalhando no caso, mas que é ele que tá coordenando. Ele diz que ambos gostavam da Jean, e que a Jean também gostava muito deles, mesmo que nenhum deles demonstrasse isso. Ele completa, dizendo que ela gostava muito do Aranha, e que isso é um dos motivos de eles estarem ali conversando. Então o Aranha responde que ele estava ali porque também gostava dela. E então nós vemos uma figura conhecida, o nosso homem sem medo, o nosso amado e destemido Demolidor. Mas o que tá acontecendo? Opa, tudo bom? Atrevido? Do canal Atrevido BR? Como que você entrou aqui? Ah, não, é que a porta tava aberta. Ah, isso explica muita coisa. Bom, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu queria participar do vídeo de alguma forma. Ok, eu acho que você pode participar do vídeo sim. Você pode continuar a história pra gente, por favor? Claro. E bom, como o Aranha estava falando, aqui nós vemos o Demolidor, o alter ego do advogado Matt Murdock, que após sofrer um acidente que lhe fez perder a visão quando mais novo, decidiu treinar para se tornar o Homem Sem Medo. É engraçado esse título de Homem Sem Medo, porque como vemos aqui, até o próprio Demolidor diz que se ele pudesse ver as coisas que ele faz, ele ia acabar se cagando todo. Aqui nos é revelado que Matt é advogado daqueles bandidos do começo, que tinham atacado o Sr. Poptic, e no final, o juiz declara que eles sairão em liberdade provisória. Então o Peter vai tirar satisfação com o Matt por ficar defendendo o bandidinho que dá sarrafo em idoso pra poder pegar o dinheiro do jogo do bicho. Matt, depois disso, conversa com o juiz Horace, se o que ele estava fazendo era certo. Então Horace fala que uma hora ele ia se acostumar com isso. Ele acaba pedindo pro Matt esperar que ele ia fazer tal coisa, e eles já iam sair pra almoçar. E graças ao seu radar, o Matt consegue perceber que tinha mais alguém com ele no escritório, um homem grande segurando uma espingarda. Ele se intitulava o Devorador de Pecados. O Matt logo pede para não machucá-lo, pois ele era cego. O Devorador pergunta se ele era advogado, e o Matt diz que sim. Após isso, o Devorador de Pecados atira em sua direção, falando: advogado, hein? Ainda pior. Bom, Matt então aproveita um momento em que o cara estava recarregando e acabam jogando um bastão em sua cabeça. Porém, devido ao barulho, o juiz Horace acaba voltando para ver se estava tudo bem. Porém, ele acaba se tornando mais um na mira do Devorador de Pecados, onde, ajoelhado e implorando pela sua vida, apenas um som se é ouvido. E ao saber que seu amigo foi morto na sua frente, Matthew só consegue pensar nas primeiras palavras que falou com ele, e que agora pensa apenas em uma: adeus. Então, ele decide ir atrás do assassino jurando para seu amigo que ele não vai escapar. E do lado de fora, nós vemos o Peter comentando sobre o caso do Sr. Poptic com ele e a sua tia. Até que em certo momento, todos aqueles que estavam na rua começam a correr desesperados. O motivo desse pânico era o Devorador de Pecados, que aos berros gritava que aqueles que não tinham pecado poderiam ficar tranquilos. Claro, o homem com uma 12 na mão. Agora que você me falou isso, eu tô muito mais tranquilo. O Peter logo se troca pra acabar com essa loucura. E após o Devorador de Pecado ter atirado em civis, o Aranha aproveita o momento em que ele estava recarregando para atacar. E quando ele estava prestes a acabar com a luta, o Aranha percebe um distintivo no seu cinto. O mesmo distintivo que havia sumido. O distintivo de Jean DeWolf. O Devorador de Pecados então assume ter matado ela e o juiz. E agora seria a vez do Aranha. Começando assim, outra briga. E no meio dela, o Aranha acaba percebendo que a tia May estava no chão. E na dúvida se ela tinha sido baleada ou não, o Devorador de Pecados acaba escapando. E sem teias, o Aranha tenta jogar um rastreador aranha nele, mas sem sucesso. Ele acaba voltando para ver como estava sua tia, ao mesmo tempo que o Demolidor também chega ao local. Porém,
atrasado. No dia seguinte, o Aranha vai até o Carter para confirmar que o Devorador de Pecados é o cara responsável pela morte da Jean, e que ele viu o distintivo com ele. Uma coisa que o Aranha comenta durante a conversa é que o Stan tem uma foto do Nick Fury na sua mesa, com o mesmo se revelando um ex-agente da SHIELD. E bom, após uma dica do Carter, o Aranha acaba indo para o apartamento da Jean, para ver se ele encontra algo que a polícia não tinha visto antes. E bom, ele vai escolher o apartamento até que acha um envelope, só com coisas dele. Tinha recorte de matéria que ela tirou a Gata Negra da história, e nada disso era pra investigação ou algo do tipo. Ela guardava aquelas coisas porque gostava do Aranha. Ele fica muito confuso e decepcionado, porque ela nunca demonstrou esse afeto pra ele, fazendo ele ir embora e lamentando algo que poderia ter acontecido, mas que infelizmente nunca rolou. Então, acontece o funeral da Jean e do juiz, e quando Matt estava saindo do cemitério, ele acaba percebendo por um breve momento os batimentos cardíacos do Devorador de Pecados ali por perto, mas não consegue alertar os outros a tempo. Pouco depois, em uma igreja, vemos um padre em um confessionário, onde o Devorador de Pecados diz que está confuso sobre seu trabalho, de corrigir erros cometidos por pessoas importantes, em lugares importantes, que só ele enxerga. O padre logo fala que se ele acredita mesmo em sua causa, então ele precisa buscar o seu destino. O Devorador de Pecados agradece, dizendo que era exatamente isso que ele precisava ouvir, e que ele fará o que ele acha ser o certo, e dizendo: Deus o abençoe, padre, porque você pecou. Após saber da morte do padre pelas mãos do Devorador de Pecados, o Homem-Aranha resolve ir atrás do Rei do Crime, para ver se descobria algo. E o Rei do Crime responde que o Demolidor já tinha ele visitado, e ele vai responder a mesma coisa que disse pra ele. Ele não sabe quem é esse cara, e nem liga pra morte de policiais e nem de juízes. Mas ele não aprova a morte de um padre, porque a morte de uma figura como um padre deixa cidades polarizadas, e uma cidade polarizada é difícil de se controlar. O Fisk então fala que se o Aranha quer realmente achar esse cara, ele deveria bater na porta, igual o Demolidor, e não sair invadindo e nocauteando capangas. E é exatamente o que ele faz, batendo de porta em porta e de capanga em capanga, porém sem sucesso. Já no Clarim Diário, o Devorador de Pecados acaba invadindo o prédio e acaba fazendo a mulher do JJ Jameson de refém. Porém, ele estava na Flórida por causa de uma convenção, então o Robin finge ser ele. Então o Peter aproveita esse momento e consegue derrubá-lo, assim pegando o Devorador de Pecados. E mais tarde, na delegacia, eles acabam descobrindo que o Devorador de Pecados era um cara chamado Greg. O Greg possui esquizofrenia e diz que as vozes que pediam pra ele matar as pessoas. E ele até tentou avisar várias vezes o padre que ele ia matar ele, só que o padre acabou não escutando. Depois de ouvir o depoimento do Greg, o Demolidor chama o Aranha pra conversar em um canto e fala: Olha, esse cara aí não é o Devorador de Pecados. Aí o Aranha pergunta: e por que tu acha isso, bicho? E o Demolidor conclui: Fé nas malucas. E bom, pra você que não tá ligado, nessa época nos quadrinhos, o Homem-Aranha e o Demolidor não se conheciam direito. Então o Homem-Aranha não sabia da habilidade do Demolidor de poder escutar os batimentos cardíacos de outra pessoa pra saber se ela estava mentindo ou falando a verdade. Então eles resolvem ir no apartamento do Greg investigar. E lá, eles descobrem que o apartamento do Greg era colado no apartamento do Stan. E entrando lá, eles acabam encontrando as coisas do Devorador de Pecados dentro de um armário, que era colado com a cama do Greg do outro lado da parede. E como ele já não batia bem da cabeça, ele escutava o Stan falando aquelas coisas e acreditou que ele era o Devorador de Pecados. Então, eles percebem que tem 2 suportes de armas, só que os 2 estavam vazios. E seguindo a lógica, o Aranha percebe que o Stan tá indo atrás do Jameson, só que ele tá na Flórida com o Ned Leeds, e a única pessoa que tá na casa dele é a Beth, que tá junto da mulher do JJ Jameson. O Aranha então se apressa e pede o telefone da casa do Jameson para o Robbie. Ele consegue o número e tenta falar com a Beth. Ele diz que ela está em perigo e pede para tirar a mala de lá e sair agora, que o Devorador de Pecados ainda estava solta e estava indo para lá. O Aranha começa a gritar para a Beth: sai da casa! Sai da... Após ouvir o tiro pelo telefone, o Aranha junto do Demolidor vão ao local, enquanto Peter acaba se relembrando dos seus primeiros momentos com a Beth, e que Deus ajude o Devorador de Pecados, porque nada vai parar lá agora. E na casa do JJ Jameson, vemos que a Beth conseguiu desviar do tiro, o que faz o Devorador de Pecados pensar que ela não é uma pecadora. Porém, após ela dizer que trabalha pro Jameson,
O Devorador de Pecados começa a sufocar ela. Ele diz que não se importa com ela, ele queria o Jameson, porque ele se opunha contra os justiceiros mascarados. Ele revela que matou o padre porque ele era contra a pena de morte, matou o juiz porque ele passava pano para criminosos, e matou a Jean the Wolf porque quis. A Beth então esfaqueia ele na perna, mas antes de algo pior pudesse acontecer, o Aranha entra com tudo pela janela e começa uma luta, onde no final, mesmo já caído, o Aranha continuava a bater nele, mesmo já estando desmaiado. O Demolidor chega para afastar o Aranha, mas eles começam uma outra briga, onde o Demolidor acaba aproveitando que o Aranha estava distraído devido à raiva e acaba o derrotando. Então mais tarde, é anunciado na mídia que Stan Carter era o verdadeiro Devorador de Pecados. O Carter estava preso na delegacia e iria ser transferido para a Ilha Riker. O Aranha estava lá para tirar algumas fotos, até que chegou o Demolidor, que pergunta pro Aranha que uma galera acredita que ele é um criminoso, e se ele acharia justo ele ser jogado para as pessoas que acham isso, ou ter direito a um julgamento. E enquanto conversavam, estavam levando o Carter para um furgão, até que a multidão acabou achando ele e começou a partir para cima. O Demolidor fala que vão tentar matar ele, e o Aranha só diz. E daí? O Demolidor desce para tentar conter o pessoal. Só que foi todo mundo pra cima do Demolidor e ele, desesperado com o Aranha quase indo embora, ele grita: Peter! O que faz o Aranha descer na hora para ajudar o Demolidor e tirar o Carter dali, onde acabam levando ele pra prisão. E eles param um momento para conversar e o Demolidor fala que sabia quem ele era e que a propósito, ele era Matt Murdock. Então eles resolvem ir pro apartamento do Peter para conversar sobre isso. Lá, o Peter comenta sobre o Matt ser cego e ter descoberto que ele era o Aranha pelos seus batimentos cardíacos. O Matt agradece mais uma vez por tê-lo salvo da multidão, e eles começam a conversar sobre a questão de terem atacado o Carter, por acharem ser o certo, e que se precisa de um sistema, senão as coisas não vão funcionar. E que ele pergunta, e se o Aranha fosse acusado de ser um criminoso, ou... E antes de terminar a sua frase, o telefone acaba tocando, e era a tia May, falando que o Sr. Poptic tinha atirado em 3 rapazes no trem, alegando legítima defesa, só que eles não estavam nem armados, e ela fala que mal tem dinheiro para um advogado. Então Matt pega o telefone e diz que não pode deixar de ouvir a conversa, e que o Sr. Poptic vai ter um advogado de graça. Assim, acabando a história. E bom, para completar o arco do Devorador de Pecados, ele aparece em mais uma história. Mas antes, deixa eu só confirmar uma coisa. O Atrevido, você tá aí ainda? Você foi embora? Dá pra me ajudar aqui? Quer participar do vídeo? Bom, ele deve estar treinando. Filho de anjo e demônio, Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar. Devil May Cry, Devil May Cry. E bom, um ano depois o Stan é solto e nos é revelado que, na época que ele era agente da SHIELD, ele acabou fazendo experimentos com drogas que davam super força e super resistência. Porém, o Carter acabou surtando e acreditando que a SHIELD brincava com a vida das pessoas e acabou saindo da SHIELD. Ele se tornou um policial em Nova York e, devido à morte de seu parceiro, o choque fez com que ele caísse em uma depressão extrema e começasse a beber muito. Isso, misturado com seu estado mental bagunçado, acabou reativando o efeito das drogas. Assim, fazia com que ele ficasse determinado a expurgar o pecado da humanidade, que, segundo ele, estaria corrompida, se autodenominando o Devorador de Pecados, sendo sua primeira vítima a Jean the Wolf. Nunca descobriram o motivo exato do porquê ele matou ela, mas talvez ela representasse para ele o sistema legal que deixou seu parceiro morrer no passado. E após saber da notícia que o Carter havia sido solto, o Aranha decide ir na casa dele, e quando ele chega lá, ele tá na merda. Sério, ele tá gaguejando, não tá conseguindo ouvir e tá até mancando. E o Aranha pergunta o que aconteceu com ele pra ele estar assim, se foi a polícia que bateu nele e tal. E o Stan fala que foi o próprio Aranha que deixou ele assim, que o Aranha tinha quebrado o queixo dele, a clavícula e o ouvido interno, mas ele fala que mereceu. O Aranha fica falando que esse jogo de tentar fazer ele se sentir culpado não vai funcionar com ele, porque tem um empresário do lado de fora pronto para lucrar em cima do Stan. O Stan então responde que não é um agente dele, e que ele só quer que ele viva das coisas horríveis que ele fez, e pede pro Aranha não se sentir culpado por nada, porque ele mereceu tudo, cada osso quebrado, cada dente perdido e cada hemorragia interna. Então, o Aranha não aguenta mais ficar ali e vai embora. E o Stan agora tá tão paranoico que agora ele vê o próprio Devorador de Pecados falando com ele.
E naquele mesmo dia, o Electro tinha voltado a assaltar bancos. Só que, como o Aranha estava muito abalado por causa do que ele tinha feito com o Stan, ele acaba se segurando mais do que o normal, e até congelando em alguns momentos. Assim, o Electro acaba tendo vantagem e dá uma descarga de energia grotesca no Aranha, assim deixando ele muito machucado, e todos que estavam próximos começam a chegar perto do Aranha, aproveitando a situação. Porém, o Stan chega com uma arma para afastar todo mundo, só que era uma arma de brinquedo e ele acaba sendo preso de novo. E bom, o Aranha chega em casa, ele tá rosa! Continuando, o Stan fala na delegacia que ele só tava carregando aquela arma pra proteção, porque todo mundo, inclusive a polícia, tá querendo pegar ele. O agente dele libera ele e tá tudo de boa. Enquanto isso, o Peter tá com um certo trauma do choque que ele tomou do Electro. Eu não vou fazer piada falando chocante. Merda! E bom, ele tá sim por ter tido a chance de acabar com o Electro, mas quando ele lembrou do estado que ele acabou congelando e ficando com medo da própria força. E para esquecer isso, ele decide ir com a Mary Jane em um ensaio fotográfico de modelo. E o Stan, nesse meio período, tá tentando arranjar um emprego, mas é lógico que ninguém quer contratar ele por motivos óbvios. E em casa, o agente dele diz que vai arranjar algo pra ele. E no dia do ensaio de modelo, tudo ia bem, outro dia de glória, até que nesse mesmo estúdio que tava rolando o trabalho de modelo, perceberam que o Stan tava ali para dar uma entrevista sobre o livro dele, chamado A Morte de Jim the Wolf, explicando tudo o que aconteceu. E o Peter vendo isso, ele se veste e vai peitar ele, perguntando como que tu vai escrever um livro disso? Tu não disse que tu não queria viver essas coisas ruins? O Stan pergunta se isso que tá incomodando ele, ou ele ter salvo ele da multidão, que de certa forma deixava eles kids. O Aranha fala que como que eles podem estar kids depois de tudo que ele fez, de todas aquelas pessoas, e da Jean. Então, o Stan se levanta putaço, gritando pra ele não falar da Jean, que pra ele não tem um dia que ele não pare de pensar nela, que ele conhecia ela melhor que ninguém, porque eles eram amantes. E bem, o Electro acabou de ver toda essa cena na TV e decidiu fazer o Subway Surfers Electro Edition, e foi até lá pra confrontar o Aranha. E o Aranha decide não enfrentar ele, porque eles estavam cheios de aparelhos elétricos que poderiam matar todo mundo em instantes, e também pelo seu medo de talvez não conseguir segurar toda a sua força. Então, o Electro acaba indo embora e o Aranha pega a fama de covarde pelos jornais. E em casa, com a Mary Jane, o Peter nota que a cidade teve um apagão, e ele decide sair para tirar algumas fotos. E enquanto isso, o Stan tá começando a fazer gravações para poder escrever o seu livro, até que ele começa a ter alucinações com o Devorador de Pecados e com a Jean, e também com as pessoas que ele havia matado. E no final, o Devorador de Pecados falando que venceu. E nesse meio tempo, o Aranha acaba ajudando uma mulher grávida e prendendo os pivetes que estavam roubando, e acaba descobrindo que o Electro é o culpado pela falta de energia. Mas antes, ele vai na casa do Stan, e ele vai lá pedir desculpas, dizendo que ele não tinha o direito de alejar ele assim, e que ele não imagina que fez isso com ele, que ele nem consegue dar um soco direito. O Stan diz que consegue entender esse medo, e ele fala que ele precisa lidar com a situação e se controlar, e que ninguém pode exorcizar os nossos demônios, além de nós mesmos, e pergunta onde que o Aranha estava indo. Ele responde que estava indo à estação de força, exorcizar um demônio que ele conhece. E o Stan diz que vai fazer o mesmo. O Aranha então chega na estação de energia, consegue perder o seu medo e controlar a sua força, e assim ele consegue ter a sua revanche contra o Electro. Mas do lado de fora, o Devorador dos Pecados acaba fazendo um garoto de refém e apontando uma arma para sua cabeça. Os policiais pedem para ele soltar o garoto, porque não é tarde demais. E bom, ele solta o garoto e acabam fuzilando ele, ao mesmo tempo que o Aranha derrota o Electro. O Aranha corre em direção perguntando o que ele tinha feito, e o Stan responde que ele venceu. O Devorador de Pecados morreu. O Aranha diz que ele estava fora de si, que achava que ele e o Devorador eram duas pessoas. O policial ao lado diz que nesse caso, o Carter riu por último, porque ao checar a arma do Devorador de Pecados, eles perceberam que ela estava descarregada. E é assim que a história acaba. E bom, pelo menos tudo acabou e agora o Aranha pode realmente relaxar. Mas que porra! E bom, A Morte de Jim the Wolf é uma história muito aclamada dentro da fanbase do Homem-Aranha, por ser uma história mais sombria e séria das demais. Tanto que nessa HQ ela quase não tem piadas. Eu acho que ela só fica abaixo da Última Caçada de Kraven nesses quesitos. E ela tá sempre, na maioria das vezes, aparecendo em listas de top 10 melhores HQs do Homem-Aranha. Entende? E é aquela figura alegre que tá sempre zoando com a cara dos vilões. Mas aqui
acaba ficando brutal e descontrolado em muitos momentos. E por causa do seu estado emocional, ele acaba não levando em conta a sua força. E quando vê as consequências no futuro, ele acaba ficando com medo do que ele é capaz de fazer, mostrando que até o Homem-Aranha perde o controle às vezes. Essa história também é muito importante por ser aqui que realmente começa a amizade Homem-Aranha e Demolidor, tendo até o clichê deles caírem na porrada antes de virar brother, e até eles discutindo questões morais e sobre se o sistema jurídico funciona. E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aqui ao Atrevido BR por ter participado do vídeo e convido você a conhecer o canal dele e se inscreverem. E se você não é inscrito nesse canal aqui, se inscreve agora, ativa o sininho para receber notificações, curte a página no Facebook para poder ficar ligado nas novidades. Se você gostou, deixa o like, compartilha com um amigo para poder ajudar a espalhar o meu trabalho. Se você quiser, deixa um comentário aí embaixo, sugestão ou ideias de vídeo, ou só bater um papo comigo mesmo, tanto faz, você que sabe. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu vou indo nessa e até a próxima. Adeus. Filho de anjo e demônio, Devil May Cry, Devil May Cry. Diante de mim, o diabo vai chorar.